Leitura do livro dos Provérbios. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícias de seus caminhos antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes da origem da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra, eu estava lá ao seu lado como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me por estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando este céu que plasmaste e formostes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntando, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e atardar com tanto carinho. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando de glória e esplendor. Vós lhes deste poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe puseste. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras das matas, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo.
Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância leva a uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
3 domingos consecutivos, estamos celebrando solenidades, os mistérios da nossa fé. A primeira solenidade foi a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Trata-se da volta de Jesus ao Pai. O Verbo divino se fez carne, assumiu verdadeiramente a natureza humana, viveu a sua missão, cujo ápice foi a sua paixão, morte e ressurreição. Ressuscitando, permaneceu por 40 dias com os discípulos e depois voltou para o Pai. Na solenidade da Ascensão, nós, visualizando o mistério da volta de Cristo ao Pai, nós contemplamos Jesus transferindo à igreja a sua missão. Jesus colocou nas mãos da igreja a missão que ele recebeu do Pai. Como nós, membros da igreja, não seríamos capazes de perpetuar na história a obra de Cristo que nos foi confiada, Jesus enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, solenidade de Pentecostes. Fortalecido pelo Espírito Santo, impulsionados pelo Espírito, nós, sob o influxo do Espírito, perpetuamos a obra de nosso Senhor. Pois sem a assistência do Espírito Santo, nós não seríamos capazes. Nós refletimos que a igreja sem o Espírito Santo seria um cadáver fadado à putrefação. O corpo sem alma é um defunto que está fadado ao apodrecimento. Sem o Espírito Santo, a igreja não conseguiria cumprir a sua missão. A igreja não seria capaz de continuar a obra de Jesus. Celebrando a solenidade de Pentecostes, nós concluímos o tempo pascal. Iniciamos o tempo comum. Ou melhor, nós entramos na segunda parte do tempo comum. Dentro do tempo comum, nós celebramos algumas solenidades. Entre elas está a solenidade da Santíssima Trindade, que estamos celebrando neste domingo. Sempre que eu começo a falar sobre a Santíssima Trindade, no começo as pessoas prestam atenção, depois desistem. Então eu peço a perseverança de vocês. No começo dá um nó na cabeça, mas depois as coisas ficam claras. Então tenham paciência, vou fazer uma explicação bem sumária, só para que nós tenhamos alguns elementos que nos ajudam a refletir e a extrair a mensagem que a liturgia da solenidade da Santíssima Trindade propõe. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé cristã. O que nos identifica como cristãos, sobre todas as coisas, é a fé na Trindade Santa. O que nós temos em comum com as outras duas grandes religiões monoteístas, o judaísmo e o islamismo, a fé no único Deus. Porém, nós cristãos cremos que Deus é único e trino. Esse é o mistério central da nossa fé. Quando a igreja propõe a celebração da solenidade da Santíssima Trindade, a igreja não tem a pretensão, Natália, de explicar a Santíssima Trindade, porque trata-se de um mistério que a nossa razão não é capaz de compreender. Esse mistério ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Há uma história atribuída a Santo Agostinho sobre a Santíssima Trindade. Conta-se que Santo Agostinho, um grande santo da igreja, estava tentando entender o mistério da Santíssima Trindade. E Santo Agostinho, já exausto com as suas pesquisas, horas e horas tentando compreender a Santíssima Trindade, foi caminhar na praia. E caminhando,
à margem do mar, pela areia da praia, Santo Agostinho ia tentando entender o mistério da Santíssima Trindade. A certa altura, Santo Agostinho avistou uma criança que cavou um pequeno buraco na areia, e essa criança fazia um movimento. Se dirigia ao mar, colhia na palma da sua mão uma porção de água e despejava no pequeno buraco. Frequentemente a criança fazia esse movimento. Santo Agostinho, inquieto com a atitude da criança, se aproximou dela e perguntou: "O que você está fazendo?" A criança respondeu: "Estou tentando colocar toda essa água nesse pequeno buraco. Eu quero colocar essa imensidão dentro desse pequeno buraco." Agostinho olhou para a criança e disse: "Isso é impossível." A criança fitou os olhos e disse: "É mais fácil colocar essa imensidão de água nesse pequeno buraco do que você entender o mistério da Santíssima Trindade." Vejam que a nossa capacidade racional, ela é insuficiente para compreender o mistério da Santíssima Trindade. Entretanto, a Igreja tem uma teologia da Santíssima Trindade. O que é necessário permanecer no nosso coração a respeito da Santíssima Trindade? Que Deus é uno e trino. Um Deus, três pessoas. O que isso significa? O que as pessoas da Santíssima Trindade têm em comum? A natureza divina, um único Deus. Eles têm em comum, cada uma das pessoas, a natureza divina. Por que pessoas? Porque cada uma delas tem algo que lhe é próprio. O Pai tem algo que é peculiar a ele, o Filho tem algo que é peculiar a ele, e o Espírito tem algo que é peculiar a ele. O que é próprio do Pai? A paternidade, sendo bem simples e sintetizando. O que é próprio do Pai? A paternidade. O Pai gera o Filho desde toda a eternidade. O que é próprio do Filho? A filiação. O Filho, ele é gerado pelo Pai desde toda a eternidade. A filiação é algo próprio da segunda pessoa da Santíssima Trindade. O que é próprio do Espírito? O Espírito, ele procede, é a processão. Ele procede do Pai e do Filho. Ele é enviado pelo Pai e pelo Filho sobre a Igreja. Essas são as características de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Agora, embora exista na Santíssima Trindade diferenças, na ação de cada uma das pessoas está presente a ação das outras duas pessoas. Isso significa que a diferença que existe na Santíssima Trindade não afasta as pessoas umas das outras. Elas estão sempre unidas. Aquilo que o Pai realiza, Ele realiza em comunhão com as outras duas pessoas. A obra que o Filho realiza, Ele realiza em comunhão com as outras duas pessoas. A missão que o Espírito Santo realiza, realiza em comunhão com as outras duas pessoas. Sendo assim, nós visualizamos na Santíssima Trindade a comunidade perfeita. O nosso Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa comunidade cristã, chamada a perpetuar no mundo a obra de Cristo, ela deve refletir a Santíssima Trindade. Nós temos muitas coisas em comum. Entre as coisas que nós temos em comum, a natureza humana. Nós aqui temos a natureza humana. Em comum, todos nós somos humanos. Mas também é verdade que nós temos diferenças. Existem diferenças entre nós. Porém, na comunidade, o que deve prevalecer? Deve prevalecer a comunhão. Na diversidade de dons, carismas e ministérios, nós devemos reconhecer que essa diversidade é fruto da ação de Deus, e isso revela que a nossa comunidade é de fato uma comunidade que tem Deus no centro, porque se Deus está no centro, é próprio da ação de Deus a diversidade de dons, carismas e ministérios. Mas essa comunidade formada por pessoas que são diferentes, elas devem estar unidas. As pessoas que formam a comunidade precisam estar unidas. Primeiro ensinamento: a diversidade e as diferenças que existem entre nós
não deve ser fonte de divisão e separação. Isso agrega, isso faz da comunidade cristã aquilo que de fato ela é, uma comunidade querida por Deus, porque é o próprio Deus o agente da diversidade de dons, carismas e ministérios. E a comunidade ela deve refletir na diferença de ministérios, dons e carismas a Santíssima Trindade. O modelo para a nossa comunidade é a Santíssima Trindade. Portanto, irmãos e irmãs, à luz da solenidade da Santíssima Trindade, primeiro nós devemos valorizar as diferenças de dons, carismas e ministérios. Segundo, devemos ter diante dos olhos que o modelo para a nossa comunidade, em primeiro lugar, é a própria Santíssima Trindade. E terceiro, nós precisamos compreender que a comunidade ela é querida por Deus. A igreja ela foi fundada pelo próprio Deus. O nosso Deus é uma comunidade. Essa história, eu rezo em casa e está tudo bem, não é verdade. Porque o próprio Deus é comunidade. E o próprio Jesus fundou a sua igreja. E o próprio Deus deseja que os seus filhos vivam em comunidade. Porque quando nós vivemos em comunidade, nós estamos vivendo aquilo que nós um dia vamos viver. Ou seja, nós antecipamos na comunidade, participando dela, a vida na Trindade Santa, porque Deus é uma comunidade. Agora, essa comunidade será perfeita? Essa comunidade, ela será uma comunidade que reflete a Santíssima Trindade quando nós buscamos o nosso aperfeiçoamento. Conto uma história que nos ajuda a compreender o que isso significa. Um homem se aproximou de uma cidade querendo residir nela. À entrada da cidade estava um senhor. E esse homem perguntou: Senhor, nesta cidade eu encontrarei paz? É um bom lugar para morar? O Senhor disse: no lugar onde você mora, você encontra a paz? É um bom lugar para morar? Ele disse: não. O Senhor disse: aqui você não encontrará paz e não é um bom lugar para morar. O mesmo Senhor foi interpelado por um outro homem que também tinha a intenção de residir na mesma cidade. Perguntou: Senhor, nesta cidade eu irei encontrar paz? É um bom lugar para morar? O Senhor fez a mesma pergunta. No lugar onde você mora, você encontra paz? É um bom lugar para morar? Ele respondeu: sim, eu encontro paz, é um bom lugar para morar. O Senhor disse: então você encontrará paz e essa cidade é um bom lugar para morar. Moral da história: somos nós que fazemos a cidade, somos nós que fazemos a comunidade. Se a nossa comunidade não vai bem, significa que nós não estamos fazendo aquilo que de fato podemos fazer. Nós precisamos, tendo presente que a nossa comunidade deve refletir a Santíssima Trindade, fazer a nossa parte para que a nossa comunidade possa refletir a Santíssima Trindade. A responsabilidade é de cada um de nós. É mais fácil transferir a responsabilidade do que assumir o meu compromisso para que a minha comunidade seja uma comunidade perfeita. Nós valorizamos mais as picuinhas, valorizamos mais as coisas ruins que podem acontecer entre nós do que a ação do próprio Deus entre nós. A nossa comunidade não vai bem quando nós não estamos bem. Nós precisamos compreender que a caminhada da comunidade, ela depende de cada um de nós. Portanto, irmãos e irmãs, celebrando hoje a Santíssima Trindade, tendo a Santíssima Trindade como perfeita comunidade, que nós possamos amar a nossa comunidade, possamos cuidar da nossa comunidade, se comprometer com a nossa comunidade, porque a missão nós vamos viver com fecundidade na medida que nós permanecemos unidos à nossa comunidade. Viver e crescer na comunidade para viver na Trindade.
Nós permanecemos em Deus quando nós também permanecemos na comunidade. E na comunidade nós já vivemos antecipadamente aquilo que um dia nós poderemos viver, ou seja, viver com Deus na Trindade, na comunidade perfeita. Peçamos a Deus a graça de amar a nossa comunidade, de lutar pela nossa comunidade, de lutar com a nossa comunidade, para que a nossa comunidade possa refletir a Santíssima Trindade. Que todas as picuinhas, que todas as coisas ruins que acontecem sejam superadas, que prevaleça sempre entre nós a busca pela concórdia, pelo perdão, pela comunhão, pela unidade, que nós possamos lutar para que a comunidade da qual nós fazemos parte, ela possa refletir a Santíssima Trindade, porque a responsabilidade é minha e de cada um de vocês, a responsabilidade é nossa, somos nós que fazemos a nossa comunidade, e a nossa comunidade ela deve refletir a Santíssima Trindade. Peçamos a Deus que Ele liberte a nossa comunidade de todas as influências do inimigo de Deus, porque o inimigo de Deus trabalha contra, vai influenciando cada um de nós a ter comportamentos que impedem a nossa comunidade de ser reflexo da comunidade perfeita que é a Santíssima Trindade. Que Deus afaste do nosso coração todo o mal, para que o bem prevaleça e nós possamos, juntos com a nossa comunidade, viver e crescer para viver na Trindade Santa. Podem sentar-se, por favor. Na próxima sexta-feira, dia 17, às 20 horas, teremos a reunião do CPP, que eles participam do Conselho Paroquial de Pastoral, sexta-feira, às 20 horas, a nossa reunião. E na quinta-feira, dia 16, solenidade de Corpus Christi. Teremos na nossa paróquia, na Matriz, Nossa Senhora Aparecida, a celebração da missa de Corpus Christi às 9 horas da manhã. E às 15 horas, a missa na Catedral com a procissão de Corpus Christi pelas ruas das proximidades, pelas ruas que estão ali nas intermediações da Catedral. E a confecção do tapete de Corpus Christi também será nas ruas que estão ao entorno da nossa Catedral. Então, aqueles que desejam ajudar na confecção do tapete, a nossa paróquia tem como responsabilidade a confecção de 100 metros do tapete de Corpus Christi. Então contamos com a ajuda, aqueles que desejam colaborar, ajudar, poderão ir pelo período da manhã, da quinta-feira, até a catedral e localizar as pessoas da nossa paróquia. Então, um grupo de jovens e a catequese estará coordenando os trabalhos de confecção do tapete de Corpus Christi. Então, a missa na nossa matriz, Nossa Senhora Aparecida, às 9 e na Catedral, às 15 horas, com a procissão de Corpus Christi. E nós vamos realizar, juntamente com as paróquias da cidade de Japetininga, o tríduo preparatório à solenidade de Corpus Christi. Então, amanhã, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, a celebração da missa, tríduo de Corpus Christi. Amanhã, dia 13, é dia de Santo Antônio, então vamos fazer também a bênção e a distribuição dos pães de Santo Antônio. Então, aqueles que participarem da missa poderão também receber o pão de Santo Antônio. Então, amanhã a missa às 19h30, terça às 19h30 e quarta às 19h30. E na quarta-feira nós vamos acolher os novos ministros, também ministros que vão servir em nossa comunidade, e vamos entregar a provisão a todos os ministros que irão exercer durante este ano, até a próxima solenidade de Corpus Christi, o Ministério Extraordinário da Distribuição da Santa Comunhão. Convidamos a todos para participar. E hoje, às 19 horas, na Matriz, Nossa Senhora Aparecida, a Pastoral Familiar convida os namorados para participar da Santa Missa. Vamos rezar especialmente neste dia, comemorando o Dia dos Namorados, pelos namorados. E continuamos com a ação entre amigos. Lembrando, o sorteio será no dia 9 de julho, o valor é de R$20. Os 5 prêmios: primeiro prêmio a moto Honda Bis
110 cilindradas. Segundo prêmio, o televisor Philcon 42 polegadas. O terceiro prêmio, bicicleta Aro 26. Quarto prêmio, a fritadeira Airfry Philcon. E o quinto prêmio, a cafeteira. Então, os interessados podem procurar no plantão dízimo e também com os membros da nossa comunidade que estão colaborando com a venda. E a nossa comunidade também está se preparando para a festa julina que acontecerá em nossa paróquia nos dias 8, 9 e 10, sexta, sábado e domingo de julho. Então nós teremos a festa julina mês de julho em nossa paróquia, na matriz, com a presença de todas as comunidades. E a comunidade Bom Pastor é a comunidade que tem a responsabilidade de vender a batata suíça, a famosa batata suíça, que faz muito sucesso, graças a Deus, também no empenho da nossa comunidade. Então a comunidade está arrecadando o material necessário para a confecção da batata suíça. A comunidade necessita de 75 quilos de batata, peito de frango 20 quilos, mussarela 2 peças, presunto 2 peças, margarina 2 potes, de quantos quilos? 1 quilo, requeijão 3 também, alho 200 gramas, cebola 500 gramas e também cheiro verde. Então, nós contamos com a ajuda, com a participação e a colaboração de todos. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Concedei, ó Deus, aos vossos filhos e filhas, vossa assistência e vossa graça. Dai-lhes saúde de alma e corpo. Fazei que se amem como irmãos e estejam sempre a vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Recordo que a solenidade de Corpus Christi é um dia santo de guarda. Isso significa que todos os católicos que têm a possibilidade estão obrigados a participar da Santa Missa. Aqueles que não participem correm pecado grave. Então, quinta-feira é dia santo de guarda, dia de participar da Santa Missa. Desejo a todos um bom dia e uma ótima semana.